Olá, queridos, espero que todos estejam bem. Vou começar aí uma série de correções aí de alguns exercícios que eu passei para vocês. Eu espero que vocês entendam tudo o que eu venho a falar aqui e que seja de fácil compreensão para vocês. Então vamos colocar aqui alguns exercícios que eu separei para vocês e vamos à correção. Vamos lá, gente. Então a primeira questão está dizendo o seguinte: qual a função dos pelos e do muco encontrado nas narinas e na cavidade nasal? A função dos pelos do muco encontrado nas cavidades nasais e na narina é filtrar e umedecer o ar. Então você tem um pelo ali, o pelo vai filtrar as partículas de poeira que existem aí para filtrar esse ar, né? E a cavidade nasal também existe o muco. O muco seria para quê? Para umedecer esse ar. Então filtrar e umedecer o ar seria a resposta da número 1. Questão número 2. Os pulmões são órgãos esponjosos formados por milhões de alvéolos pulmonares, o que são os locais que ocorre o processo de hematose. Qual o nome da membrana que reveste esses órgãos? O nome dessa membrana, pessoal, é pleura, tá, gente? Então, a pleura vai ser o nome da membrana que vai revestir os pulmões e proteger esses pulmões aí. Beleza, gente? Tranquilo até aí. Explique o que é e como ocorre a hematose. O que é a hematose, pessoal? Hematose, como eu já expliquei para vocês na videoaula falando sobre o sistema respiratório, é a troca gasosa, tá, gente? Então, é a troca gasosa. Como é que ela ocorre? Então, o gás carbônico ele precisa sair. Então, o ar oxigenado ele entra pelas suas narinas, vai para os pulmões para substituir o gás carbônico. O gás carbônico ele vai sair no processo chamado expiração. Na inspiração entra o oxigênio, o sangue ele é oxigenado e aí ele é distribuído para todo o seu corpo. Esse é o processo de hematose. Beleza, pessoal? Em que órgão do sistema respiratório estão localizadas as cordas vocais? Também lá na videoaulazinha, se você ainda não assistiu, peço que você assista, aquela videoaula que eu falei do sistema respiratório, eu expliquei que as cordas vocais estão ali localizadas na laringe, tá? A laringe é o local onde estão abrigadas as cordas vocais e essas cordas vocais, ela é responsável pela emissão dos sons. Então o ar ele entra, as cordas elas vibram e aí você emite esse som, tá? Então o local onde estão localizadas as cordas vocais é a laringe. O diafragma e os músculos intercostais estão relacionados a... Essa daí é muito fácil, gente. Estão relacionados à respiração, não é isso? Também falei lá na nossa videozinho aula que os músculos intercostais e o diafragma estão relacionados a auxiliar a respiração. São os movimentos respiratórios, tá, gente? Então, diafragma e músculos intercostais estão relacionados à respiração. Se você não assistiu meu vídeo aula, repito, assista que você vai entender bastante. Próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura que é comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Também na nossa videoaula, pessoal, eu falei para vocês desse órgão que é comum, dessa estrutura que é comum, que é a faringe, tá, gente? Então nós temos lá a faringe como um componente do sistema digestório, né? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, do sistema digestório. E do sistema respiratório, fossas nasais, faringe, laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos e pulmões. Então nós temos aí a faringe como um órgão ou estrutura comum ao sistema respiratório e digestório. Tranquilo até aí, pessoal? Vamos para a próxima questão. As trocas gasosas no pulmão, em condições normais, ocorrem aonde, gente? Também na nossa videoaula eu falei, né, gente? Ocorre lá nos pulmões, especificamente aonde? Nos alvéolos pulmonares, que são bolsinhas que se enchem e esvaziam de ar. Ali tem vários vasinhos capilares que são responsáveis por essa oxigenação, tá bom, gente? Pela troca gasosa. Então a troca gasosa ocorre nos alvéolos pulmonares. A glote localizada na laringe apresenta uma espécie de tampa que fecha, protege o tubo respiratório durante a deglutição.
Em caso de falha desse mecanismo, o que pode acontecer? Pessoal, se acontecer uma falha aí dessa tampinha aí, pessoal, eu já expliquei também lá no vídeo, só vocês assistirem a videoaula do sistema respiratório. Acontece o seguinte: se ela falhar, o alimento ele vai parar no seu pulmão. Pode ocorrer principalmente aí sufocamento, aí você vira morrer por asfixia, tá, gente? Você pode morrer aí por asfixia pela falta do ar aí, porque o alimento ele vai lá pro seu pulmão, tá, gente? É uma consequência terrível. Qual a importância do diafragma para a respiração? Nós já falamos, né? O diafragma ele é um músculo auxiliar na respiração. Ele vai auxiliar na movimentação respiratória, tá, gente? Então, qual a importância do diafragma? Músculo auxiliar à respiração. A respeito dos pigmentos respiratórios, é correto afirmar que... Essa daqui é importante, pessoal. O principal pigmento que existe na respiração humana é a hemoglobina, tá, gente? A hemoglobina ela é responsável por transportar oxigênio. Então, qual é a resposta certa aqui, pessoal? Letra B, B de bola. Aumentam a capacidade do sangue de transportar oxigênio. Bem tranquilo, né, gente? Muito tranquilo. Vamos para a próxima questão. Como o efizema pulmonar prejudica a respiração? Pessoal, o que o efizema pulmonar ele faz? Ele destrói os alvéolos pulmonares, tá? Ele destruindo esses alvéolos pulmonares vai ficar deficitária, né? Porque vários alvéolos estão destruídos, a sua capacidade de respiração vai ficar deficitária. Se tem destruição de alguns alvéolos, vai prejudicar no processo de hematose. Então você vai ter dificuldade de respirar. Então é por isso que a pessoa que tem efizema pulmonar, ela fica com falta de ar. Bem tranquilo, né, pessoal? Próxima questão. Os vertebrados podem apresentar respiração. E aí, pessoal? Qual a respiração que os vertebrados podem apresentar? Primeiramente, a gente sabe que a pulmonar é a que nós possuímos. Então, os vertebrados eles possuem respiração pulmonar. Beleza. Por exemplo, os anfíbios, eles apresentam tanto respiração cutânea e branquial também, além da pulmonar, tá, gente? Então, por exemplo, os sapos, as pererecas, as rãs, elas têm uma fase larval em que apresentam, larval e girino, que apresentam respiração branquial. E na sua fase adulta também existe troca gasosa pela pele, que é a respiração cutânea. Tá, gente? Então, no caso, os vertebrados, eles respiram tanto pela pele, né? Alguns tipos de vertebrados, branquial também, poucos, mas existe quem respire pelas brânquias, e pulmonar principalmente, que é o carro-chefe aí da respiração dos vertebrados. Tranquilo até aí, gente? Próxima questão. Questão número 13. A utilização e manipulação de metais produzidos com amianto foram proibidas, pois essa substância é prejudicial à saúde das pessoas que trabalham na produção de caixas d'água, telhas e revestimentos. As fibras de amianto, por serem finíssimas, quando inaladas, penetram, por exemplo, nos pulmões, alojando-se nas estruturas responsáveis pela troca gasosa. Em que estrutura dos pulmões se alojam as fibras de amianto? Se é aquela que é responsável pela troca gasosa, obviamente a gente está falando dos alvéolos pulmonares. Então a primeira resposta aqui da primeira pergunta é dos alvéolos pulmonares, tá? Então a estrutura dos pulmões em que se alojam as fibras de amianto é nos alvéolos pulmonares. Explique como elas impedem a realização das trocas gasosas. Se elas estão ali nos alvéolos pulmonares, elas vão impedir a troca gasosa, porque os alvéolos pulmonares eles são responsáveis por essa troca gasosa. Impedindo, obstruindo ali as bolsinhas que se enchem e esvaziam de ar, obviamente a troca gasosa ela será comprometida, tá, gente? Meio tranquilo. E a última questão que nós temos aqui: no homem o controle dos movimentos respiratórios é exercido. Pessoal, essa questão aí também eu já expliquei no vídeo, na videoaula também que eu coloquei para vocês. Vocês veem que a maioria das questões já caíram em provas de concursos e tudo isso foi explicado lá na nossa videozinho aula. Vamos lá. No homem o controle dos movimentos respiratórios é exercido. Lembra que eu falei para vocês, se a gente contar 1 minuto, você vai contar que você respira de 16 a 20 vezes por minuto numa condição normal, sem atividade física e tal. Exatamente isso, tá, gente?
E quem é que vai controlar essas movimentações respiratórias, essas incursões respiratórias? É o bulbo, tá, gente? O bulbo ele está lá no seu sistema nervoso central e vai controlar essas incursões respiratórias por minuto. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo de correção aí de algumas atividades que foram passadas. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí, podem perguntar, podem falar comigo. E mandem suas dúvidas, mandem suas questões, que eu estarei pronto, apto aí para responder a vocês, tá bom? Um forte abraço e até uma próxima.